Boa noite a todos os que estão, a todas as pessoas que estão aqui presentes hoje e àquelas pessoas que nos acompanham através da Exposição TV. Antes do mais explicar o porquê deste nosso atraso e o porquê de estar aqui uma cadeira vazia, e efetivamente não foi algo previsto, mas tivemos um imprevisto com a nossa convidada hoje, que irá chegar dentro de momentos e a qualquer momento. No entanto, porque a vida também nos prega destas surpresas que nos fazem atrasar aos compromissos, nós decidimos avançar e vamos inverter um bocadinho aqui a ordem que tínhamos pensado para a sessão, mas não vamos alterar significativamente o tema da sessão. E é por sermos humanos que morremos e que a maior parte de nós, em algum momento da sua vida, irá experienciar um processo de luto, um ou mais processos de luto. E, portanto, estamos aqui hoje, nesta que é a quarta edição desta tertúlia, intitulada Entre a Vida e a Morte. E entre a vida e a morte acontecem muitas coisas, e uma delas é precisamente experienciarmos o luto de alguém significativo. E o tema deste ano é Eu Já Não Sou Quem Era, o impacto do luto na mente e no corpo. Daqui a instantes nós teríamos a convidada para nos ajudar a explorar um bocadinho estas alterações, estas adaptações, estas mudanças que muitas vezes decorrem de um processo de luto. E partimos daqui do princípio que o luto tem uma data de início, mas que é um processo contínuo e não tem uma data de fim. Ou seja, é algo que nos vai acompanhar para o resto da vida. E, portanto, também é normal que algumas mudanças possam atenuar ao longo do tempo, mas outras, efetivamente, permaneçam. E já não seremos quem éramos antigamente, já não voltaremos àquilo que éramos normalmente, e pedir-se a alguém que volte a ser o que era e permitam-me a expressão dura e crua, de uma brutalidade muito grande, porque já não é possível. Quem está aqui presente tem acesso às instruções de participação, quem está online não tem, portanto eu vou ler. Seja bem-vindo ou bem-vinda a esta tertúlia. Este é um espaço em que se fala da vida e da morte, de alegria e de sofrimento, de memórias e de sonhos. Este é um espaço de passado, presente e futuro, porque continuamos a acreditar que é isso que é ser humano. Sinta-se livre para pensar e sentir nestes minutos. Esteja disponível para viver esta conversa, na qual pode participar da forma que se sentir mais confortável. Sinta-se igualmente livre para sair, caso sinta que isso é o melhor para si. Cada experiência é única e respeitamo-la enquanto tal. Acreditamos, igualmente, que ainda que cada pessoa caminhe com os seus pés, a viagem torna-se mais especial se seguirmos juntos. E acreditamos, sobretudo, que é o amor que nos sustém na vida e na morte. E partindo destas instruções de participação e atendendo às alterações que temos que fazer na estrutura da nossa sessão, eu gostaria de partilhar com alguns de vocês que provavelmente não sabem o início e o porquê desta tertúlia e o porquê nesta altura, porque efetivamente coincide estes dias com a morte de alguém muito significativo para mim. Caso essa morte não tivesse acontecido, muito provavelmente eu não estaria aqui hoje, não estaríamos aqui reunidos a conversar sobre o luto e sobre a morte. Provavelmente eu não me teria interessado em aprofundar os meus conhecimentos sobre esta temática e, portanto, efetivamente, esse é um marco muito significativo na minha vida. E é por isso que estamos aqui nesta quarta edição. E há um futuro à frente disto. Há um passado, foi aqui o início, mas há também um futuro. E este ano, não sei por que motivo especial, há quem lhe chame sincronias, mas a dado momento eu dei por mim olhar para o calendário. E quem está nos bastidores sabe que a data de hoje não foi muito consensual, tivemos avanços, tivemos recuos e optamos por manter este dia. E na altura eu não reparei que ele coincidia com a Black Friday.
E, portanto, não deixa de ser para mim um prazer saber que tenho aqui um conjunto de pessoas que prescindiram ir para centros comerciais e lojas atoladas de gente comprar coisas para preferirem conversar e ouvir falar sobre aquilo que nos faz ser humanos. E, portanto, esse é uma vitória que já está alcançada. E, curiosamente, depois também olhar para o calendário, apercebi-me de outra data que tem muito menos visibilidade, porque obviamente não é comercial, e que também coincide aqui com este período, e que faz sentido nós termos na nossa tertúlia, que é um movimento internacional chamado Giving Tuesday, neste caso Portugal, e que se celebra a 3 de dezembro de 2024, este ano. E o que é esta Giving Tuesday? No fundo, é a terça-feira de doação. É uma terça-feira, é a terça-feira a seguir ao Black Friday e ao Thanksgiving nos países anglo-saxónicos, em que cada um é convidado a doar aquilo que tem. E aquilo que tem não é só dinheiro, pode ser tempo, pode ser competências, pode ser um bocadinho de cada um de nós. Pode ser para parar e dar uma palavra diferente a uma pessoa, pode ser para fazer voluntariado. E, portanto, a partir desta edição, eu, para além das questões que se passam entre a vida e a morte, e que têm sido sobre luto, mas que podem tornar-se noutra coisa qualquer ao longo dos anos, mas que ainda faz muito sentido falarmos sobre morte e sobre luto, falta muita literacia nesta área. Vai também começar a haver um espaço para pensarmos no Giving Tuesday. E na edição deste ano eu trouxe um projeto que efetivamente implica a doação de dinheiro, mas que eu vou passar a apresentar, e eu espero-vos um minuto para vos contar esta história e a poder partilhar em direto. A Maria João Saleiro é alguém que eu conheço desde sempre, desde que me lembro que sou gente. E a Maria João conseguiu uma inscrição para correr a Maratona de Londres em 2025. Mas para isso, ela também se comprometeu a angariar, e eu não estou em erro, eu penso que são 3.000 libras, e não 3.000 euros, mas penso que são 3.000 libras para a World Child Cancer, que é uma instituição que ajuda nos tratamentos, medicação e nos cuidados básicos de crianças que têm cancro e que estão em países onde os acessos aos cuidados de saúde são muito limitados. Então, a Maria João, neste site que nós estamos a tentar apresentar e esperamos apresentar dentro de alguns minutos, conta a sua história, porque ela teve que se apresentar a candidatura para ser selecionada. E o que ela diz, para além de apresentar a instituição, como apoiando programas na África, na Ásia, na América Central, que são claramente países que nós não estamos habituados a ouvir notícias, que trabalham no tratamento de crianças com cancro, que apoiam as suas famílias, que tentam trabalhar no diagnóstico precoce e que tentam aumentar a consciência sobre o cancro nas crianças. E ela concorre e corre por esta causa em honra do pai. O pai é uma pessoa muito especial também para mim e morreu com cancro no dia de São Valentim, há 2 anos atrás. E estas são as palavras da Maria João, eu vou literalmente traduzir. O meu pai era um médico, um homem de família e de fé, um amante da natureza e um atleta. Ele salvou vidas. Ele ouviu aqueles que precisavam e acreditava que todos mereciam tratamento igual.
Eu não sei como traduzir isto, mas é algo como ele deixou para trás 2 netos que adorava e que sentem muito a falta dele. A Maria João é mãe de 2 crianças com 2 e 5 anos de idade e não imagina o que é passar pela situação de, como qualquer um de nós, de um diagnóstico de cancro de uma criança e o que isso implica. E, portanto, ela este ano vai correr esta maratona no sentido de transformar, ou com a esperança de transformar o seu luto e a sua tristeza em algo positivo para as famílias no mundo que também lidam com estas mesmas batalhas, e a palavra dela é mesmo estas batalhas. E o que ela pede é para se juntarem a ela nesta missão e fazerem qualquer doação, independentemente do tamanho, porque qualquer coisa vai fazer a diferença. E são palavras dela e eu volto a traduzir. Juntos nós podemos fazer um mundo, um lugar mais claro, um local mais feliz para as crianças que lutam contra o cancro e as suas famílias. E para ajudarem a Maria João, estão a fazer, esta associação está a fazer uma recolha de fundos que está no slide seguinte e que na prática é um concurso e em que as pessoas por 5 euros têm direito a uma rifa, por 10 euros têm direito a 4 rifas e depois há um dia de dezembro, que é, eu penso que é o dia 16 de dezembro, vai haver um concurso em que alguém, um sorteio, não é um concurso, é um sorteio em que alguém vai ganhar um Apple Watch, portanto não ficam necessariamente a perder com 5 euros ou por 10 euros e ganharem um Apple Watch. E estão a ajudar a Maria João nesta missão de juntar dinheiro para ajudar a World Child Cancer. E portanto eu pedia, na medida das vossas possibilidades, que ajudássemos a Maria João em conjunto a conseguirmos chegar até lá. Podem entrar diretamente em contacto com ela ou em contacto comigo ou através do QR Code obter mais informação. Pronto. Entretanto, eu percebi que já chegou a nossa convidada e, portanto, iremos avançar. Eu passo o prazer de... Faça favor, seja muito bem-vinda. Sente-se, tenha o seu tempo. Este ano eu tenho o prazer de ter comigo a professora Ângela Maia. E para mim vai ser sempre professora, portanto não há forma a dar, não há volta a dar, porque de facto foi uma mestre no meu percurso. E é sobretudo uma mestre porque me ensinou a importância de discordarmos, e ainda que discordemos em alguns assuntos, só os verdadeiros mestres é que têm essa capacidade. E portanto muito obrigada por estar comigo aqui hoje, é muito especial para mim. A professora Ângela é docente investigadora e psicóloga clínica, trabalha na Escola de Psicologia da Universidade do Minho, trabalha muitas questões da adversidade e do trauma e, portanto, cruzam muito com as questões do luto e com as questões da perda. E quando nós falamos de luto, falamos, e cada vez mais falamos também dos lutos que nós tratamos por lutos simbólicos e que não implicam necessariamente perder fisicamente alguém, mas implicam também outro tipo de situações, como a professora Ângela vai explicar. Bom, muito obrigada por me acolherem. A vida é como é, e é o que está sempre a acontecer, e nós tivemos uma hora parados para entrar na A28 e percebemos que era um choque em cadeia, que nós passámos, já se passava por uma parte, mas durante muito tempo realmente esteve completamente bloqueado e por isso. E eu estava lá, naquela impaciência de não poder controlar tampouco ou prever a que horas é que chegaria a exposente e a pensar, isto de algum modo é o que está sempre a acontecer na nossa vida, que é
nós fazemos planos, acreditamos que controlamos, por exemplo, o que vamos fazer amanhã e dizemos até amanhã uns aos outros, ou até logo uns aos outros, e às vezes não há um até amanhã, nem um até logo, porque pura e simplesmente acontece algo que nós não prevemos, não prevíamos, não queríamos que acontecesse, mas acontece. Neste caso, apesar de serem pelo menos 6 cabos batidos, como não havia ambulância, imagino que seja só prejuízo material e atraso de muitas pessoas que tinham planeado o fim de tarde de sexta-feira de uma forma e aconteceu de outra forma. E, portanto, é um bocadinho sobre isto que nós falamos quando falamos de experiências adversas ou traumáticas, ou quando falamos de lutos. Nós todos sabemos que vamos morrer, mas todos sabemos que vamos morrer muito velhinhos, depois de uma vida longa e cheia de coisas boas. E essas coisas acontecem sempre só aos outros, essas coisas más. Eu hoje, aliás, na reunião da equipa dizia, as coisas más só acontecem às coisas más, às pessoas más, porque às pessoas boas, num mundo justo, só acontecem coisas boas. E, portanto, nós vivemos todos com um viés, nós chamamos viés positivo, ou seja, nós sabemos que existe muito cancro de mama. Não sei se algumas das pessoas aqui já teve ou está a lidar com cancro de mama. Eu costumo dizer, nós sabemos que existe cancro de mama, mas não vai ser a nós nem aos nossos que isso vai acontecer, apesar de sabermos que é muito frequente. Existem acidentes todos os dias, mas não são os nossos que morrem. Existem doenças fatais, mas, por exemplo, quando eu entrei, a Vanessa estava a falar de doença oncológica na infância. Obviamente não vai acontecer aos meus filhos, nem aos meus netos, nem aos meus irmãos, porque para isso é insuportável e isso seria um mundo injusto, porque se nós não somos maus, não devemos ter que lidar com coisas tão dolorosas. E depois, quando estas coisas acontecem, o mundo que nós acreditávamos que nós merecíamos é interrompido. E passamos a lidar com um mundo tal como existe, e no mundo que existe, as coisas más acontecem mesmo a nós, que achamos que somos boas pessoas. Precisamente. E quando nos acontecem coisas más, que nos achamos que somos boas pessoas, e nós não somos capazes, nem estamos preparados de qualquer ponto de vista para lidar com elas, quais são as reações normais, expectáveis do nosso corpo? O que é que podemos sentir e que muitas vezes nos fazem acreditar e até pensar, e há uma autora que diz isto claramente, eu não estou louca, eu estou em processo de luto, mas quais são estas alterações a nível, por exemplo, corporal, que podem decorrer na sequência da vivência deste tipo de situações. Pronto, então, agora que eu já enquadrei o acidente que tive de, enfim, pacientemente esperar que passasse, de facto, queria dizer alguma coisa sobre a doutora Vanessa, que eu, quando vi os pais, já conheço os seus pais para aí há 10 anos, e assim para aí há bastantes mais. O que significa que, bom, a Vanessa foi a minha melhor aluna de mestrado, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci, tem uma capacidade de pensar e de realizar extraordinária. Tenho alguns defeitos, nomeadamente achar que só está bem quando está mais que perfeito, não é perfeito só, o que a leva às vezes a sofrer. E, portanto, eu às vezes brincava, lembro de muitas histórias com a Vanessa e de muitas vezes brincar
E lembro-me principalmente que na altura do mestrado eu e uma colega às vezes falarmos e dizer a Vanessa não é como os outros estudantes, nomeadamente quando você reproduziu as análises da meta-análise. Pronto. Que não interessa nada, o que interessa é a outra colega que estava a orientar a Vanessa comigo fez as análises e todos os estudantes aproveitariam isso e diriam, haha, que bom, já está feito. Vanessa foi para casa estudar tudo e fez de novo para aprender a fazer. E pronto, isto é assim um bom exemplo de como é que é a Vanessa a funcionar, que é mesmo uma pessoa extraordinária e muito corajosa, porque hoje, por acaso, à hora do almoço, estávamos a falar de algumas circunstâncias difíceis na vida, que na verdade é o que se fala na minha equipa e com as pessoas com quem eu trabalho, e a probabilidade de nós evitarmos falar sobre coisas como luto, perdas, é muito grande. E, portanto, também queria cumprimentar as pessoas, os presentes, de uma forma especial, nomeadamente 3 corajosas que vêm de Braga, que também pertencem à minha equipa, porque não é uma coisa que nós tendamos a falar espontaneamente. Falamos quando vamos a velórios e depois no funeral e a seguir na missa de 7º dia, depois no 30º dia e depois adeus. E algumas pessoas nem a esses rituais conseguem ir porque não conseguem lidar com a angústia ou o sofrimento que esses momentos lhe causam. Quer dizer que para essas pessoas que não conseguem ir a um funeral ou um velório, etc., a angústia é ainda maior do que aos outros que conseguem ir e conseguem gerir. Eu, por exemplo, sou do tipo lágrima fácil e, portanto, não me importo de ter lágrimas em qualquer sítio, mas há pessoas que eu acho que o problema não é terem lágrimas ou sentirem lágrimas e conseguir controlá-las. É que o sofrimento é excessivo para aquilo que eles conseguem lidar. E, portanto, o que também mostra que todos nós lidamos de forma diferente. Pergunta a Vanessa como é que reagimos de forma muito diferente. Eu ainda no outro dia lembrava a alguém que há uma grande probabilidade de um casal se separar depois da perda de um filho. O que é bizarro, porque é algo que devia juntar as pessoas. E a angústia de cada um é tão grande que cada um fica no seu sofrimento e cada um a não conseguir ter apoio do outro ou a fazer percursos diferentes. E depois cada um fica com medo de, se eu sorrio, ele vai pensar que se eu faço isto, eu não sei o que é, E posso-vos dizer que há uns anos recebi uns pais cuja filha tinha morrido. E a mãe, que tinha todos os sintomas da depressão que eu conheço, disse-me, eu pedi ajuda porque eu não quero deprimir. E ela já estava deprimida, mas claro que eu disse, pois, fez muito bem, e nunca lhe disse que ela já tinha todos os sintomas da depressão. E eu a certa altura perguntei-lhe como é que estava o marido. E ela disse, o meu marido não quer falar, também não precisa de apoio, etc. Eu depois, mas eu gostava de conversar com ele. E um dia ele conseguiu vir e entrar. E eu, quando lhe perguntei como é que ele estava, eu percebi que ele quase não conseguia falar. E eu perguntei-lhe como é que estava a ser para ele, e disse, cada um sofre da sua forma, da sua maneira, como é que está a ser para o senhor. Eu percebi que ele estava a fumar imenso, 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 imenso. Ele não disse que estava a beber, mas havia uma grande probabilidade. Não se esqueçam que beber para esquecer é a frase que nós usamos em português, não é? E eu disse qualquer coisa do tipo, cada um está a sofrer à sua maneira. E ele começou a chorar. E ela tinha-me
dito que ele estava bem, que não precisava de falar, ou que não queria falar, ou que, pronto, que ele estava a arranjar as estratégias dele. E ela ficou completamente espantada. Porque ele queixava-se que ela estava sempre a chorar. E portanto ele nesse dia disse: eu estou farto de dizer à minha mulher que ela não pode continuar a chorar. E ele ainda não tinha começado a chorar. Portanto, às vezes, uns estão a chorar aparentemente excessivamente, porque esse chorar incomoda alguém que não está a conseguir chorar, mas precisa de chorar. Portanto, dizer ele é frio ou ela é fria, ele... são fases. Às vezes são fases, às vezes são estratégias, porque uma perda, principalmente se for muito inesperada, é quanto mais traumática, quanto mais é inesperada. Portanto, quanto mais jovem for a pessoa e for imprevisível, mais difícil. Há uns anos houve um documentário fantástico, que eu não recomendo a ninguém, porque é só para chorar do princípio ao fim, foi feito com pais que perderam filhos. Também não sei se há alguém aqui que passou por essas circunstâncias. E o nome desse documentário era A Dor Maior. E porque alguém dizia, essa é a dor maior. E eu hoje estava-me a lembrar que um dia tive que dizer aos pais que o filho tinha morrido. E não era uma morte imprevisível. Era uma doença oncológica. E o pai, o que me disse foi: Ângela, isto é antinatura. Isto não é a ordem natural das coisas. E, portanto, a questão é como é que nós, ou como é que o nosso corpo se reajusta, como é que o nosso cérebro se reajusta, como é que as nossas emoções se reajustam face a um corte tão grande com aquilo que existia previamente. E, portanto, o nosso corpo é cheio de rotinas. Eu, por exemplo, sem despertador, acordo todos os dias exatamente à mesma hora. Também tenho, assim, um relógio engolido. Agora, mais tarde do que era antes, quando você me conheceu, felizmente. Houve uma altura em que eu acordava mesmo muito cedo e dormia concentradamente. Mas nós temos rotinas, o nosso organismo funciona de determinada forma em função das pessoas com quem nós estamos. Se nós perdemos alguém com quem nós vivemos, o nosso cérebro não sabe viver sem essa pessoa. O nosso corpo não sabe viver sem essa pessoa. Portanto, a pensar nesta ação, uma das coisas que eu descobri foi que existe um livro sobre o cérebro que está a preparar a mudança de vida. Portanto, como é que o nosso cérebro muda quando nós perdemos uma parte da nossa existência? E diz-me, reparem, se nós formos a um psicólogo ou um psiquiatra, temos sintomas, certo? E até podemos ser diagnosticados e ser doentes. Há um bocado eu disse, depressão, stress pós-traumático, luto. Se formos, de facto, pensando nas circunstâncias de vida, não é doença, não é sintoma, é um processo de adaptação. Se pensarmos que nós aprendemos a viver com as pessoas que estão próximas de nós e que vamos ter que aprender a viver sem elas, e eu nunca tinha pensado nisto, que é um processo de aprendizagem. O luto é um processo de aprendizagem. Aprender a viver de uma forma diferente, com muitas ausências, com muitos espaços. Pronto. E eu há um bocado até contava, tenho uma amiga cujo marido morreu de um cancro horrível do pâncreas e durante muito tempo
enfim, muitas semanas, ela durante a noite, uma das coisas que fazia era levantar-se durante a noite e fazer-lhe chá. E depois do funeral, e ela teve essa sensação de que estava a ficar louca, porque levantou-se durante a noite, foi fazer um chá e depois não tinha a quem entregar chá. Quer dizer que nesse processo de aprender de que afinal ele já não estava ali, havia falhas. E isto dá-nos a sensação de que estamos a ficar loucos. Não é? Porque é um descalabro tão grande e uma dissonância tão grande entre a realidade e o que o nosso cérebro espera ouvir, espera ver, espera cheirar, espera partilhar, espera construir coisas e eu também acho que nós às vezes não nos lembramos, quer nas perdas físicas, quer nas perdas simbólicas, não se perde só tudo aquilo que se fez com a pessoa no passado, porque isso até é memória. Perde-se o presente, mas principalmente perde-se o futuro. Porque quando nós construímos, não é? Construímos expectativas em relação ao que o nosso filho vai ser e o que vamos fazer com ele e o que queremos para ele, se um dia o filho desaparece, perdemos esse futuro todo. Mas esse futuro foi construído na nossa cabeça. Então nós temos que aprender que um futuro que nós temos deixou de existir. Num casal, eu com irmãos, etc., com pais, que é aquilo que nós planeamos, deixa de ser possível. Então perde-se o futuro. Então fica sem futuro. Então como é que o nosso cérebro pode viver? Porque nós vivemos para o futuro, não é? Nós estamos sempre a pensar no futuro. E portanto, perde-se o futuro. E, portanto, fica, de facto, principalmente vazio. É um presente caótico e desorganizado. Desorganizado, porque deixa de existir tal como estava previsto. E um futuro vazio. E um futuro vazio. Um futuro que deixa de existir o futuro que existia e passa a ser o quê? Para além disso, o mundo em que nós acreditávamos que era previsível, em que nós tínhamos alguma possibilidade de perceber o que ia acontecer, de repente deixa de ser isso. Se a morte for violenta ou se a perda for violenta, deixamos também de acreditar noutros seres humanos. Porque se foi alguém que fez intencionalmente mal, nós não perdemos só aquela pessoa, perdemos a crença que os outros seres humanos são confiáveis. Mas isto também pode acontecer quando a morte é natural, não violenta. Mas depois alguém diz-nos: pois, mas também ela andava sempre a meter-se em alhadas, ou ele também fez tudo para morrer. A forma como conduzia, e nós percebemos que afinal podemos não ter ninguém a compreender o nosso sofrimento. Ou seja, também quando nós estamos muito vulneráveis, não sei se vocês têm a sensação estúpida que eu tenho muitas vezes, que é o que é que se diz a alguém que está no sofrimento profundo? Foi para o céu? Agora está melhor? Por favor, nunca digam isso. Eu tenho um amigo que é padre, por acaso agora até é bispo, e uma vez disse isso numa missa. Disse, não vale a pena nós dizermos a quem está em grande... numa missa de corpo presente, não vale a pena pensarmos que agora está melhor, que está com Deus, não sei o quê. O que neste momento está aqui é sofrimento. E eu pensei, pronto, haja alguém que diga a verdade. Porque por muitas crenças religiosas que nós temos, que tenhamos, Deus não é nosso amigo quando nos leva às pessoas de quem nós gostamos.
E por isso é que muitas pessoas perdem a crença em Deus quando existem tragédias, não é? Que é, se houvesse Deus, isto não me tinha acontecido. Tinha reparado que eu era boa pessoa e às boas pessoas não acontecem estas calamidades. E, portanto, também as nossas necessidades mudam completamente. Assim, uma versão ecológica do luto diz que a nossa paralisia, a nossa perda de energia, a nossa falta de vontade também ativa o cuidado dos outros, que de algum modo repõe a relação emocional com alguém, que é, reparem, quando nós se esvaziamos face a uma perda, ficamos sem nenhuma energia. Por exemplo, às vezes as pessoas ficam muito tempo sem querer levantar-se, ou a fazer muito esforço para tomar banho, levantar-se, fazer seja o que for. Aliás, há uma jornalista, qualquer coisa da televisão, que já não lembro como é que se chama, Botelho Muniz, pode ser? Maria, qualquer coisa. Maria Botelho Muniz. Cujo namorado há uns anos morreu num acidente de qualquer coisa, e se quiserem ouvir uma entrevista, que eu fartei-me de chorar a ouvir, ela fala exatamente de não se levantar, de ficar na cama, e de a mãe dormir com ela, e de não sei o quê, e de ninguém conseguir falar com ela, nem ela conseguir falar com ninguém. E isto é uma coisa muito típica, que a pessoa perde completamente a capacidade de se cuidar, ou de cuidar dos outros, ou de fazer... E este desaparecimento absoluto de energia, segundo os modelos mais ecológicos, fazem com que a pessoa tenha a probabilidade de ser cuidada, porque fica na posição de depender do cuidado dos outros. Só que há pessoas que, por muito que lhes apeteça ficar na cama, por exemplo, há outros filhos, há outras pessoas, e portanto tem que se fazer, eu acho que o português tem expressões fantásticas, fazer das tripas coração, e ter mesmo que se levantar e fazer coisas mesmo que não tenham vontade absolutamente nenhuma. Mas a verdade é que, se nós tivermos a sorte de termos vizinhanças, nós chamamos de vizinhanças, que é os primos, os irmãos, os amigos, que nos alimentam um bocadinho a esperança de que, apesar do vazio enorme, esse vazio é um bocadinho acompanhado. Estão a ver? Pronto. Por exemplo, eu lembro de acompanhar um miúdo que tinha 22 anos e que passou por uma tragédia imensa, porque ele estava no carro de trás. Foi um acidente que houve em Ourique, muitos de vocês de certeza que se lembram, ou viram naquela altura. Foi a meio de agosto e morreu a namorada dele e os outros 4 amigos com quem ele tinha acabado de passar férias no Algarve. Pronto. E eu estive com ele poucos dias depois e ele só queria morrer. E portanto foi assim um bocado complicado, porque ele queria mesmo morrer, tal como morreram 5 pessoas à frente dele. Portanto, sobreviveu ele e um amigo que vinham no carro de trás. E ele dizia, foi incrível o apoio de pessoas desconhecidas, eu acho que foi em Évora ou Beja, ou para onde foram os cadáveres, e ele estava sozinho com o amigo, portanto não tinham mais ninguém conhecido, tinham um ao outro, e durante horas, enquanto não chegava toda a gente, ele dizia, parecia que toda a gente era da minha família. Toda a gente era da nossa família, e isso foi super importante para ele. Mas continuou a querer morrer. Estão a ver, foi muito importante, para ele foi um espanto, como é que as pessoas ficaram ali com ele horas seguidas, mas ele continuou a querer morrer. Portanto, o meu trabalho foi muito tentar manter que ele continuasse a viver, por muito que ele estivesse
enfim, ligado a outras coisas, mas é demasiado trágico, como eu digo, para ser fácil. Às vezes o sofrimento é demasiado insuportável para se conseguir levantar da cama, Uhum, fazer o dia a dia. uhum. E eu não sei se era essa a situação, mas muitas vezes as pessoas preferiam estar mortas, Sim, mesmo sim. não tendo a intenção suicida. Sim, 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 sim. Sim, o suicídio não como vontade de morrer, mas como incapacidade de viver. Eu fiz um doutoramento sobre depressão, entrevistei muitas pessoas internadas por suicídio, por tentativas de suicídio, e ouvi isso imensas vezes. O objetivo não era morrer, era fazer qualquer coisa para sair da angústia profunda. E, portanto, e nesses casos, o que é que nós dizemos? Ou fazemos? Às vezes é só abrir um bocadinho a janela se a persiana estiver demasiado fechada e ficar ali de mão dada. Eu posso lhe dizer, com essa minha amiga, cheguei a pegar no meu computador e ir para a casa dela, sentar-me dentro da cama dela. Ela estava dentro da cama e eu também dentro da cama dela. Pronto. E às vezes dizia, Zezinha, estou aqui. Tá. E pronto. E foi assim. Fiz isso muitas vezes. Ir para a casa dela e sabia que chegava a casa e que ela estava metida na cama. Pronto. E eu metia-me na cama também. Não ia para a sala, ficava ali. Pronto. Para quê? Para ela processar, saber que não estava sozinha, mas eu não estava a partilhar aquele sofrimento. Porque eu até estava a conseguir trabalhar. Estava do lado dela, ao lado dela, literalmente ao lado dela, mas o meu mundo não era o mundo dela. E, portanto, também não vale muito a pena a gente dizer eu sei o que tu estás a sentir. Tretas, desculpem, mas isto é um conceito psicológico de ciência profunda que se chama tretas. Dizer eu sei o que tu estás a sentir. Eu quando muito às vezes digo, eu nem consigo imaginar como é que se está a sentir. Porque não consigo imaginar. E a interação com os outros. Às vezes é preciso companhia, às vezes é preciso estar sozinho e ter momentos de solidão, mas a própria interação com os outros, mesmo estar acompanhado nas pequenas coisas do dia a dia, as interações com os outros mudam. Porque a vida dos outros continua igual, continua na mesma, e a minha é que está de pernas para o ar. E às vezes com boa. Já me aconteceu com várias pessoas dizerem-me os meus amigos querem que eu saia com eles. Mas depois eles começam, chegam a um café, chegam a um bar e entretanto estão entretidos uns com os outros ou a falar de telemóveis ou de sapatilhas. E eles não estão ali. Portanto, chamam-se de dissociar, que é sair dali e apagar. E portanto ainda é pior. Porque vem a alegria ou, enfim, a energia, uma das coisas que eu costumo alertar, principalmente os jovens, quando lhes acontece uma tragédia qualquer, vai perder a paciência com os seus colegas. Isto para aluno, estudante universitário, eu digo sempre isto, porque vais ter ao lado jovens a falar de coisas, a queixar-se dos pais, a queixar-se do trânsito. E para quem está a lidar com a angústia de ter-lhe acontecido uma desgraça, mesmo uma tragédia, é ridículo. Porque a fita métrica deles está noutra dimensão. Eles sabem o que é uma tragédia e sabem o que é um probleminha. O probleminha é o telemóvel caiu na sanita e fiquei sem nada, sem nenhuma fotografia, sem nenhum contacto, sem nenhum não sei o quê. É uma tragédia. Não. Não é? E portanto, e depois, neste sentido, perde-se a paciência para os problemas normais. E perder um telemóvel, ficar sem um telemóvel é um problemazinho sem relevância nenhuma.
Pronto. E, portanto, irritações, Irritações, mau feitio, mau feitio, pavio curto, claro, falta de empatia mesmo, Falta de está descrito como empatia. falta de empatia. Eu posso vos dizer o que aconteceu um dia quando eu estava a lidar com um jovem que tinha ideação suicida e era super maltratado em casa e havia muita desgraça no meu campo como psicoterapeuta. E eu cheguei a casa e o meu filho mais velho, que é pai da sua idade, não, ainda é mais velho, acho eu, tinha um grave problema para me apresentar, que era, ele jogava vôlei e as sapatilhas estavam gastas e ele tinha escorregado no treino no pavilhão e, portanto, era um problema gravíssimo para um miúdo pai de 13 ou 14 anos. E eu percebi que não tinha paciência nenhuma para tragédias do tipo umas sapatilhas gastas que escorreguem no pavilhão. E foi dos momentos em que eu pensei, eu cheguei a casa, já tinha ultrapassado o meu limite de problemas para aquele dia. Pronto, respirei fundo e pensei, os meus filhos não têm culpa nenhuma. Se ele precisa de umas sapatilhas, é melhor eu prometer-lhe que vamos comprar umas sapatilhas. Ângela Maia, tens de ter cuidado. Não é? Tem de haver vida para além das tragédias dos outros. Mas é um bocado isto que é. Depois vem-me com... E até vos posso dizer que há uns anos nós começamos um trabalho sobre psicólogos e psiquiatras que trabalham na oncologia, nos cuidados paliativos. Cuidados paliativos é para aquelas pessoas para quem só se pode já dar conforto, porque já não há tratamento. E sabe-se que as pessoas que trabalham com essas pessoas que estão já no fim da vida, perdem a paciência com a maior parte das pessoas normais. Percebe? Porque estão habituados que o problema para eles é haver ali uma pessoa que queria viver e está a morrer. Isso é problema. Separações é problema? Não. Chatiças do mundo? Nada. Um acidente? Zero. Eu ter chegado meia hora atrasadas para o centro? Zero, abaixo de zero. E, portanto, depois as pessoas ficam com pouca empatia, ou seja, pouco simpáticas e pouco pacientes para tudo. E isto depois é um custo, não é? Porque depois porque assim, como eu digo, a fita métrica passou para o extremo e só acima de muito é que é verdadeiramente um problema. E, portanto, sim, é uma fase e esta fase pode ser muito longa. E muito longa é muito longa. Deixem-me só dizer-vos que uma das coisas que foi complicado para mim foi com esse miúdo que estava a acabar o curso e cujos 5 melhores amigos morreram, e ele viu os 5 cadáveres. Isto foi em agosto. E em setembro ele devia ter começado a tese para acabar o curso. Ok? Os pais estavam separados. Eu recebi quer o pai, quer a mãe. Quer um, quer outro, tinham como objetivo para o filho que ele fosse para a universidade e acabasse o curso. Eu tinha para o filho que ele continuasse a viver. O que eu queria era que ele não se suicidasse. O que os pais queriam é que ele fosse para a universidade e acabasse a dissertação. Para mim, se ele daí a 2 anos conseguisse voltar a ter um objetivo na vida, seria previsível e adequado. Para os pais, daí a 2 anos ele tinha que estar numa profissão. E o pai pior que a mãe. E, portanto, o tempo interno de cada um é o tempo interno de cada um. Mas é muito difícil para quem vê sofrer respeitar esse tempo interno e deixar ir porque parece que está a abandonar a pessoa. E começa a haver alguma pressão. Que é quase, já chega, parece que estás a querer sofrer. E, portanto, é muito difícil lidar com um processo que parece destrutivo, que é a pessoa
deixar de investir no futuro, na sua vida, na sua existência e, portanto, não sei se já acompanharam alguém ou se foram acompanhados por alguém que para a pessoa faz sentido continuar, por exemplo, há zonas em que se fica vestido de preto durante muito tempo e não se quer festa e não sei o quê, até por causa da cultura, e para as outras pessoas pode não fazer sentido nenhum. Pronto, e portanto... E depois há processos depois diferentes, que é culpa, por exemplo, a muitos pais quando voltam a rir-se de alguma coisa depois de um filho morrer, ficam super perturbados porque se sentem culpados, que é como se tivessem a esquecer o filho que morreu. E nós temos direito a viver, como eu costumo dizer, tem de haver vida depois da morte. Não porque nós voltamos a viver, porque isso eu não acredito, mas porque quem fica, quem não morre, tem direito a continuar a viver. E tem de aceitar esse direito. Mas às vezes as pessoas contam mesmo. Sorri, notei que estava a sorrir e fiquei com medo de estar a esquecer-me que tinha que estar triste. Quase como também se fosse uma traição a quem morreu. E nós temos muitas vezes que trabalhar esse direito a voltar a viver ou a continuar a viver uma vida diferente. Porque igual não é, mas tem de ser vida, mas aos poucos. Mas aos poucos. E eu, nestas últimas semanas, em 2 contextos completamente diferentes, tive 2 pessoas a dizerem-me exatamente a mesma coisa, que é uma a dizer-me: agora acabou, não há mais motivo para continuar. E tive outra a fazer a pergunta, e a pergunta começava exatamente desta forma, que é: isto é uma pergunta impossível, mas eu vou colocar-vos na mesma. Isto era um grupo de partilha, mas eu vou colocar-vos na mesma a questão. Apesar de todas as responsabilidades que vocês têm, apesar de tudo aquilo que vos obriga a levantarem-se da cama de manhã e de se levantarem da cama de manhã, como é que conseguem? E porquê é que o fazem? E foi muito curioso perceber o quão difícil isto é, e o quão difícil é acordar-se de manhã e perceber-se: eu estou vivo, ou estou viva, é mais um dia que eu vou ter que encarar, sem esta ou aquela pessoa ao meu lado, para partilhar o dia-a-dia comigo, para partilhar as pequenas coisas do dia-a-dia. E é precisamente aquilo que dizia há bocado, das pequenas coisas que para nós são automáticas. Claro. E eu hoje tive uma discussão muito simples à mesa por causa de ir buscar o pão. Ir buscar o pão lá em casa é automático. Alguém vai buscar o pão, isso não interessa, porque de facto não é significativo. Se entretanto alguma coisa acontecesse a algum de nós, esse automatismo passava a ter consciência. Claro. Ia faltar ali alguma Claro. coisa. E no luto é muito isto. É aquilo que nós fazemos automático e de repente nós tomamos consciência que a pessoa era importante, porque estava ali sentada, não fazia nada. Estava ali sentada, fazia companhia todo dia. Ou dizia ao fim do dia: vamos tomar um café, ou quero ir ali, ou compras-me isto, ou fazes-me aquilo. E como é que se consegue? E no início, efetivamente, e nós temos muito esta ideia e que vamos bebê-la um bocadinho à oncologia de um dia de cada vez, e no luto tem que ser menos do que isso, tem que ser 1 minuto de cada vez, porque senão é demasiado. É demasiado, é mesmo, eu acho que, eu às vezes digo, mas o que é que eu faço? É assim, chegas lá e sentas-te e ficas ali um bocadinho, de preferência tocas. E assim, traz a pessoa para aquele momento um bocadinho de interrupção do que está a andar lá dentro. Estão a ver? Ou há uma coisa que eu sei que não se pode respeitar. Se alguém se mete na cama com tudo fechado e não deixa entrar nenhuma luz, nenhuma voz, nenhuma pessoa, essa pessoa precisa de alguém que a respeite um bocadinho menos.
Ou seja, que chegue lá e abre um bocadinho só a persiana, não é abrir e dizer, anda lá, tens que tomar banho, temos de sair. É abrir só um bocadinho e sentar-se, e até na primeira vez pode não falar. A segunda vez já tem que abrir mais um bocadinho e dizer, que te parece se eu te trouxesse aqui um chazinho? E à quinta vez, às tantas, tem que a janela abrir e dizer, olha, não queres ir lavar os olhos? Não é tomar banho. Eu assim, não ponham hipótese. Conhecem aquela anedota? Eu vou-vos contar uma anedota. Que é assim, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Pronto, esta pálpebra já está aberta. Agora vou tentar abrir a outra. E é este ritmo, não é para cima e para baixo de fazer exercício físico, o corpo todo. É uma pálpebra de cada vez. Eu acho que é um bocadinho anedota, que é, mas se a pessoa não está a conseguir abrir uma pálpebra, nós temos que ajudar a abrir uma pálpebra. Ou seja, temos que perceber que tem de ser devagarinho, mas não podemos deixá-la com os olhos fechados. Sabem porquê? Uma pessoa que está sozinha, com tudo apagado, sabem o que é que está a acontecer ao cérebro? A andar à volta, está sempre a ver o mesmo. E há pessoas que ficam nisto anos seguidos. Isso é uma tragédia. Porque nunca mais... Não sei, há uns anos havia um artigo que se chamava Deixar uma mão livre, sobre o luto. É nunca mais deixam a mão livre para agarrar a vida outra vez, qualquer coisa outra vez. Percebem o que é uma mão livre? E por isso é que eu digo que tocar e pegar na mão é... Uma das mãos está na perda, mas outra tem que estar na vida. E, portanto, esta vida tem que ser agarrada. Portanto, não podemos respeitar alguém. E já me aconteceu várias vezes, principalmente homens, pais, que se metem na cama no dia em que o filho morre de acidente ou que lhe acontece uma desgraça qualquer. E, por acaso, hoje contaram mais uma história dessas. Não vai ao funeral, não vê o corpo, não sei o quê, e nunca mais se organiza. Não é porque não sofre, é porque está a sofrer demasiado e não está a conseguir sair dali. Não é? Pronto. E, portanto, às vezes é preciso mesmo agarrar a mão para que ela fique livre, ou seja, se agarre de novo à vida. Mas eu posso-vos dizer que já roguei pragas, entre aspas, desculpem a expressão pouco científica, a esta forma como nós reagimos à perda. Porque é tão atroz a mudança fisiológica, no sentido de tira tanta energia, arrefece tanto por dentro. Há pessoas que dizem que sentem frio por dentro e que é um frio que nenhuma roupa ou nenhum cobertor aquece. Escusava de ser tão duro. Ou seja, percebem? A perda, o processamento da perda, que é uma resposta física tão forte, sentir frio por dentro faz algum sentido. Bem, esta parte Deus esqueceu-se de fazer de uma forma mais adequada. A sério, percebem que é demasiado duro, é demasiado difícil, não devíamos sofrer tanto, não é justo para ninguém e é super frequente. Nós não estamos a falar de raridades e não estamos a falar só de morte, é perdas. Há pessoas que quando perdem uma relação em que acreditaram, em que etc., ficam, esta expressão, ficar frio por dentro, diz tudo. Não é? É vazio e frio, é como se ficasse um buraco. Eu vou mais longe e eu atrevo-me a dizer que há mortes que nos matam. Sim. E dessas mortes é preciso ressuscitar. Pois, é isso, porque reparem, frio por dentro quer dizer sem vida, não é? E portanto é preciso reconstruir, e portanto é preciso recomeçar. Mas recomeçar de onde?
De que momento? De que zero? Qual é o zero de que se começa? E não há nenhuma resposta certa. Mas estava-me a lembrar de acho que foi a Isabel Allende, já não me lembro em que livro em que ela fala. Exatamente quando ela, eu acho que é o Paulo, que é um americano, o marido dela, estavam os dois um caco, e a filha dela tinha morrido de doença, por acaso era psicóloga, e se chamava Paula, e a filha dele tinha morrido de outra coisa, acho que era de overdose. E estavam os dois num sofrimento enorme e os dois incapazes de comunicar. E ela escreveu um bocadinho sobre como é impossível sair daquele sofrimento de cada um, porque cada um está no seu sofrimento, mas nenhum sabe como o outro está a sofrer. E para nós é mesmo em sofrimentos partilhados, estão a ver que é assim, sofrimento partilhado no sentido que um irmão morre, ficam irmãos. Um filho morre, há dois pais. Mesmo em sofrimentos partilhados, não é o mesmo sofrimento, porque cada um está a fazer o seu percurso, o seu caminho e a lidar com a sua própria morte, não é? E também é uma morte da nossa identidade. Porque há uma parte da nossa vida que é, se eu sou casal, deixo de ser casal. Se eu sou mãe, deixo de ser mãe, pelo menos, daquela pessoa. Se sou filho, deixo de ser filho daquela pessoa. Sim, precisamente. E são mudanças muito brutais, em que a pessoa deixa de ser quem era e certamente irá tornar-se numa outra pessoa diferente. Que é a mesma, que ainda é a mesma, mas já não é igual. Mas que é diferente, mas que não é igual ao passado. Não é igual. É uma nova versão de si. E que precisa de conhecer e precisa de aceitar. Porque efetivamente há mudanças que vão ficar. Há algumas que podem ser a questão de, se pensarmos mais em termos de organização, podemos readquirir a capacidade de leitura, a capacidade de tomada de decisão, de concentração, de foco, etc, etc. Mas já não vamos ser, se calhar, nunca mais as mesmas pessoas com os mesmos níveis, por exemplo, de produtividade que éramos anteriormente. Vamos ter pensamentos intrusivos, Portanto, efetivamente mudamos. Mas há esperança. Primeiro, estes processos são longos. E o longo é longo. Há um autor americano que diz que estes processos de aquisição da resiliência, ou seja, da sobrevivência eficaz, pode demorar muitos anos. E não deixa de ser um processo de resiliência. E, portanto, já vi pessoas a sofrerem muito e a serem muito felizes, de novo, que é o que eu desejo a toda a gente, claro. Posso dizer, por exemplo, essa minha amiga acabou por precisar de ajuda psiquiátrica. Séria mesmo, porque houve um dia em que eu achei que ela podia matar-se e a coisa, pronto, e eu não podia viver com ela dentro da cama dela sempre, e os filhos dela eram pequenos, eram novos e não podiam ter aquela sobrecarga. E ela neste momento é uma pessoa feliz. Por acaso aposentou-se ontem. Não, hoje. Não. Hoje. Primeiro dia da aposentação dela. Mas já passaram 8 anos. Ela agora já faz férias, está mesmo feliz, vai ser avó, etc, etc. Mas eu sei que passaram muitos anos num processo de sofrimento enorme. Posso-vos dizer que ela era uma fonte, um poço de energia e de competência e ficou um caco. Estão a ver? Aliás, às vezes as pessoas diziam, ela nunca mais vai ser a mesma, pois não? Vamos lá ver. Agora, é a mesma no sentido que é a mesma que nós gostamos. Tem projetos e que tem coisas para fazer. É a mesma? É diferente. Certamente. E eu acho que terminaríamos por aqui. Nós
podemos ter falado aqui sobre assuntos que mexeram com cada um de nós. Eu acho que Ativado. todos nós, eu estava a me lembrar das minhas próprias perdas, umas mais sérias, outras menos sérias. Cada um de nós teve a processar as suas próprias perdas ou os medos das perdas, enfim, iminentes, etc. Eu não posso deixar de. Isto não foi conversado, não foi partilhado, não posso deixar de abrir aqui um parênteses, porque de facto falou de um acidente que houve em agosto, há uns anos atrás. Pareceu-me, por aquilo que descreveu, que pode ser um caso que envolveu uma pessoa aqui de Esposende. E, portanto, é possível que as pessoas tenham ficado particularmente reativas a essa situação. E, portanto, é fundamental que cada um de nós, no final desta sessão, se pergunte como é que eu me sinto, como é que eu estou. E, portanto, a pergunta final que eu lhe fazia era: se nós não nos estivermos a sentir bem, o que é que podemos fazer? Às vezes perguntam-me como é que eu consigo lidar com o facto de ouvir demasiadas desgraças. Porque assim, entre amigos, familiares, colegas, trabalho, parece que atrai desgraça, como eu às vezes digo assim, um bocadinho na brincadeira. Há fases em que eu digo que é o meu jardim que me salva. Eu acho que o mar também me salva. E Esposende tem mar. É um bocadinho uma parte que eu tenho inveja um bocadinho, porque eu não vivo perto de mar assim. Atendendo a que o mundo... A Simone de Beauvoir, que era uma autora francesa, disse uma frase que eu cito muitas vezes, que é: nem tudo que a vida nos dá é aquilo que nós merecíamos receber. E muitas vezes recebemos coisas que não merecíamos. Mas, por outro lado, a vida dá-nos coisas maravilhosas. E nós já precisamos de ser treinados para olhar para as coisas maravilhosas. Estamos no tempo das camélias. Estão a ver? Sabem o que são camélias? Pronto. Sabem o que é o mar, não sabem? Já ouviram? Há jardins bonitos, há animais bonitos, há pessoas bonitas, há espaços bonitos. E a vida tem coisas mesmo maravilhosas. Nomeadamente aqui em Esposende. Eu acho que nós temos muita... Reaprender a viver, às vezes, é reaprender a aceitar que, apesar da desgraça, e ao mesmo tempo que a desgraça, há coisas boas na nossa vida. Que parece uma contradição, mas a vida está sempre cheia de contradições. E, portanto, o que é que eu recomendo? Respirar fundo, pensar que tem uma pessoa aqui em Esposende que tem a coragem de organizar coisas como estas. E lembrarmos que todos nós somos fortes. E, por acaso, eu acho que os seres humanos são verdadeiramente fortes. Embora sejam hiper vulneráveis. Mas a verdade é que há milhões de pessoas que sobrevivem a tragédias. Pensem só nas pessoas que estão agora na Ucrânia, em Gaza, etc. Daqui a uns anos, se não for tudo demasiado mau, essas pessoas estarão a ter uma vida que seria muito diferente e muito menos marcada e muito menos difícil se não estivessem a passar pelas tragédias que estão a passar. Mas há pessoas que têm umas vidas bastante produtivas e interessantes, e eu diria com alguns momentos de felicidade, e que passaram por tragédias imensas, que nós às vezes nem temos noção. A sério, é que vocês, como todos nós sabemos que as casas encobrem muitas coisas, as vidas encobrem muitas coisas. Não é? As vidas encobrem muitas coisas, no sentido em que eu, por exemplo, trabalho muito, já como se não bastasse a desgraça que nós falamos, com pessoas que tiveram histórias horríveis de abuso sexual. Nós não sabemos quem são. Eu não tenho aqui escrito, tive a história, abusaram de mim, fizeram-me hiper mal. E há muitas pessoas que se cruzam nas nossas vidas e que têm essa história. E são
são pessoas que têm que aproveitar o que a vida lhes dá de bom, porque a vida já lhes deu muita coisa má. Portanto, temos que ter sempre este espírito. Vai haver coisas, muitas, infelizmente, muito mais nas nossas vidas, e essas entram na nossa vida sem nós querermos. As coisas boas, temos de as procurar. Isto é algo que a professora Ângela diz há muito tempo e vai-me permitir, para terminar, só que discordo de si, no sentido de sermos fortes e no sentido daquilo que nós associamos ao sermos fortes. E eu vou fazer uma partilha, porque isto foi-me dito relativamente pouco tempo, ou numa altura em que eu regressei ao trabalho por alguém que trabalhava comigo e disse-me: Vanessa, tu és forte como o aço. E eu parei o que estava a fazer. E olhei para a pessoa e disse: sim, eu sou forte, mas não é como o aço, eu sou água, eu consigo adaptar. E estas metáforas que nós temos do ser forte e o que significa ser forte, porque nós somos fortes, mas somos vulneráveis, mas nós somos humanos. E portanto... também isso concordo. Olha, desculpem lá, mas a minha sobrinha, a mãe da minha sobrinha faleceu, a mulher do meu irmão faleceu quando ela tinha 11 anos. E no dia do funeral houve alguém que disse: oh Inês, tu és muito forte. Eu disse: não, a Inês não é nada forte, a Inês é uma criança. Ok? Pronto. Portanto, eu concordo com isso. O que eu acho é que nós somos fortes no sentido em que já vi muitas pessoas a conseguirem, em circunstâncias hiper difíceis, um dia voltar a ter energia. Não estou a dizer que são fortes e que nós devemos ser fortes. Eu acho que nós nem somos fortes nem somos frágeis, somos fortes e frágeis. Mas acho mesmo, acho que somos incrivelmente frágeis. E como é que às vezes uma perda de uma pessoa que se afasta de nós, que nos trai a nossa a confiança que nós tínhamos, não sei o quê, nos destrói tanto. E por outro lado, há momentos tão duros, tão difíceis, e nós conseguimos ter energia e capacidade para lidar com esses momentos. E portanto, também concordo. Não temos obrigação de ser fortes, temos direito a sofrer, a ser frágeis, até porque se nós, eu acho que uma das coisas perversas de nós acharmos ou mostrarmos que somos fortes é que se a Vanessa for forte como o aço, não precisa de ajuda nem de cuidado de ninguém. Percebem? E por isso é que uma visão ecológica é muito esta de que, por eventualmente, uma das razões porque nós ficamos tão em baixo quando perdemos alguém é por mostrarmos aos outros que precisamos dos outros. Que é o contrário de ser forte, não é? Porque ser forte é não preciso de ninguém. Estou bem. Não me venham com essas coisas que eu estou bem. Isso é uma péssima estratégia porque nós, o normal, em situações anormais, é sermos vulneráveis. Sermos anormais. Mesmo. Eu vou pedir só para passar a listagem de recursos, porque eu deixo sempre uma listagem de recursos no final. Deixo a indicação de duas pessoas que eu não sei como é que está neste momento na agenda, mas se as contactarem, elas, se não conseguirem atender, reencaminharão para alguém, que é a doutora Patrícia Ruivo e a doutora Daniela Nogueira. A doutora Patrícia Ruivo podem contactar através do Instagram. A doutora Daniela Nogueira podem procurar no Google Daniela Nogueira Psicóloga e serão reencaminhados para o site. E deixo também algumas instituições e organizações que dão apoio ou que trabalham as questões do luto e da morte. Obviamente começar por falar do espaço que nós temos em Esposende, somos uns privilegiados, por isso que é o espaço Psintegrar, que dá apoio precisamente a situações de vivências de luto e de experiências adversas. Falar-vos também da Compácio, que é uma associação que trabalha muitas questões da compaixão, das cidades compassivas, que organiza Dead Cafés e, portanto, tem um trabalho muito interessante e de seguir. Falar-vos também da Em Luto, que é uma associação nacional
para trabalhar especificamente as questões do luto. Eles têm um diretório de consultas, quer individuais, quer em grupo, e portanto também é um recurso importante. E também o projeto Luísa, que é uma unidade de intervenção e apoio no luto que podem encontrar através do Facebook. E obviamente, se me quiserem contactar, podem me contactar através das redes sociais. Eu ando por aí. Para terminar, mesmo os últimos agradecimentos, um agradecimento especial à Casa da Juventude, que nos acolhe sempre muito bem. Um agradecimento ao Diogo Pereira por estar sempre no apoio na logística e ser aqui o nosso homem das questões técnicas. Muito obrigada à Karina Azevedo e ao Palácio das Flores pela decoração, por umas flores que temos ali para entregar no final. Também um obrigada e um convite para conhecerem o trabalho do ateliê da Catarina Ferreira, que encontram no Instagram, que trabalha com flores. E também um obrigado especial à Explosão de Serviços, que transmite sempre o nosso evento. E, obviamente, por último, mas em primeiro lugar, um obrigado muito especial à nossa convidada, à professora Ângela Maia. E nós começamos por falar sobre uma iniciativa que irá decorrer na próxima terça-feira, que não vamos voltar atrás, mas que basicamente é a terça-feira da dádiva da doação. E eu termino com isto que me foi dado. E o dia convida-nos a dar pequenas coisas. E uma pequena coisa pode ser isto. Isto foi uma frase que me foi dada este ano, no meio de uma multidão, com um grupo de crianças, que cada uma tinha uma frase. E a atividade deles das crianças era escolherem alguém e entregar a frase. E por coincidência, por sincronia, seja pelo que for, houve um menino muito simpático que fez questão de me trazer esta frase do Papa Francisco, e que de facto faz sentido, que me remete para um poema que me acompanha sempre, e que é uma coisa que efetivamente eu acredito e acho que faz sentido, que o amar é... Amar é arriscado, mas é preciso correr esse risco. E é do Papa Francisco. E é do Papa Francisco, sabendo que é só porque amamos e porque nos dispomos a amar que, obviamente, lutamos. E se isso não acontecer, sem luto não há amor, e sem amor não há luto. Habitualmente nós temos um espaço para questões, para partilhas, mas como diz a música, já vai alta à noite. Portanto, não vamos prolongar e este ano vamos cortar essa parte. Que mesmo já não sendo quem éramos, quando passamos por um processo de luto, a dado momento consigamos dizer: é assim que eu sou, e que continuemos a ter o brilho nos olhos de desejo que nos faz continuar. E é esta a mensagem que eu gostava que ficasse hoje. Bem-aja a todos os que estão aqui presentes, os que nos assistem online. Acreditamos que o luto é proporcional ao amor e que é o amor que dá luz ao passado, ao presente e ao futuro. Portanto, muito obrigada por terem estado connosco hoje e esperamos encontrar-nos para o ano. Boa noite.